galera, sejam muito bem-vindos. Finalmente chegou o fevereiro, segundou e claro que vamos trazer muitas notícias para vocês. Então vamos embora. Vamos para mais uma edição do Junior Net Esportes. Toca a música! E claro, né, foram muitos jogos que aconteceram nesse final de semana e a gente vai começar falando um pouquinho, bem rápido, do Campeonato Alagoano de Futebol. Sabe por que bem rápido? Porque nós tivemos 3 jogos nesse final de semana e, incrivelmente, não saiu gol em nenhum deles. Todos os 3 jogos foram 0-0. Eu acho que é uma coisa histórica que aconteceu nesse final de semana, tá? Tivemos aí o clássico CSA e Asa lá no Rei Pelé. 0 para um lado, 0 para o outro. Em Palmeira dos Índios tivemos CSE e Coruripe, 0 para um lado, 0 para o outro. E para finalizar a rodada, Murici empatou em 0-0 também com a equipe do CRB. Esse jogo foi lá no José Gomes da Costa, em Murici. Lembrando que foi a penúltima rodada desta primeira fase do Campeonato Alagoano. E agora a gente vai para a última rodada, para a 7ª rodada, faltando algumas definições, né? CSA já está classificado, CRB ainda não, precisa do resultado para se classificar entre os 4 e ir para a semifinal. E claro, né, lembrando que os 2 primeiros colocados garantem aí decidir os jogos em casa nas fases semifinal e que passar para a final na fase final, tá certo? Vamos para os outros campeonatos. O Campeonato Paulista também teve muitos jogos, começando lá na sexta-feira, rapaz. Red Bull Bragantino e Novo Horizontino. O Red Bull Bragantino perdeu para o Novo Horizontino em casa por 2-1. E quem estava presente nesse jogo, sabe quem era? Jürgen Klopp estava lá, lembrando que ele é o head coach da Red Bull, né, da equipe Red Bull em todo o mundo. Veio para o Brasil e testemunhou 2 jogos pífios aí do Red Bull Bragantino. Que fase do Jürgen Klopp, né, tendo que presenciar uma derrota para o Novo Horizontino, para ser o rolê aleatório de Ronaldinho Gaúcho aí para o Jürgen Klopp. No sábado tivemos também outros jogos. Inter de Limeira perdeu para o São Bernardo por 2-1. A Portuguesa venceu por 3-2 a equipe do Botafogo de São Paulo. O Corinthians ganhou depois da derrota, né, para o time do São Paulo. Ganhou do Noroeste por 2-1. O Veloclube perdeu para o Mirassol por 1-0. E no clássico da rodada, Sansão, o Santos na Vila Belmiro venceu e venceu muito bem a equipe do São Paulo por 3-1. No domingo, tivemos mais 2 jogos para completar a rodada. O Água Santa perdeu em casa para Ponte Preta por 1-0 e o Guarani perdeu também em casa no Brinco de Ouro da Princesa para o Palmeiras por 4-1. Esses foram os resultados aí do final de semana do Campeonato Paulista. Bom, aproveitando que estamos falando do times paulistas, né? O Santos venceu muito bem o São Paulo. Uma coisa interessante foi que o gol feito pelo Guilherme foi o gol número 13.000 da história do Santos, sendo o clube que mais fez gols na história do planeta, do mundo. O Santos é o time que mais tem gol na história. 13.000 que fez gol foi o Guilherme, gol muito comemorado por ele, por sinal. E, aproveitando, continuando falando sobre o Santos, né, Neymar foi apresentado lá na sexta-feira, na Vila Belmiro, sobre muita chuva, né? Mas também tinha muita gente presenciando, muita imprensa, muitos torcedores, muitas histórias legais acontecendo. E o técnico português Caixinha já confirmou a presença de Neymar no próximo jogo contra o Botafogo de São Paulo, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. Então, Neymar já reestreia esta semana. Neymar chegou nesta segunda-feira, sabe de quê? De helicóptero para treinar no CT do Santos. É capaz de Neymar ter mais dinheiro que o clube, para você ter uma ideia, né? Providenciaram lá um estacionamento, heliporto para ele poder pousar. Mas tá aí, ele não foi para a Vila Belmiro no final de semana, estava em outro local, assistiu de casa a vitória do Santos e hoje já chegou para treinar de helicóptero. O nível é outro do craque Ney, né? E claro, o Santos precisou nem do Neymar para vencer o São Paulo, né? Voltaram a vencer, estava bem baixa com a torcida, já deu aquele ânimo diferente. E agora com a presença do craque, acho que vai ficar melhor ainda, né? Então, todo mundo com os olhos atentos para a reestreia do Neymar na próxima quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá certo? Vamos voltar aos resultados dos estaduais, agora com o Campeonato Carioca. Vasco da Gama segue sem perder no campeonato. Desta vez empatou com a equipe do Novo Horizontino por 2-2.
Esse jogo foi no sábado. Já no domingo tivemos o Sampaio Corrêa vencendo o Bangu por 3-0. A Portuguesa do Rio de Janeiro perdeu para o Nova Iguaçu por 1-0. E o Fluminense continua em baixa. Mais um jogo sem vitória. Empatou com o Boa Vista por 1-1. Esses foram os jogos aí do Campeonato Carioca. Botafogo e Flamengo não jogaram porque estavam participando da Supercopa. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho sobre isso, tá certo? Vamos agora falar do Campeonato Pernambucano, né? Tivemos clássico no final de semana entre Santa Cruz e Sport Recife. O Santa Cruz, depois de muito tempo, vence o Sport Recife por 1-0, mas não podemos deixar de falar das cenas de selvageria e guerra que protagonizaram as torcidas organizadas aí do Santa Cruz e do Sport, né? Rapaz, estamos vendo imagens agora neste momento. Foram momentos de terror para a população recifense, muitos bairros atingidos aí por conta dessa pancadaria, dessa briga que aconteceu entre as torcidas antes do jogo. Muita gente machucada, muita gente ferida, muita gente dando entrada nos centros de emergência lá no Recife. E, infelizmente, mais uma vez a gente vê esse tipo de situação acontecendo lá em Pernambuco. Bom, depois dessas cenas lamentáveis, o governo de Pernambuco anunciou no sábado mesmo a proibição da presença de torcedores nos 5 próximos jogos do Santa Cruz e do Sport na temporada. Segundo o governo de Pernambuco ainda, uma portaria será publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial com essa proibição que vale para jogos de qualquer campeonato envolvendo alguns dos dois times, tá? Ou seja, campeonato pernambucano, Copa do Nordeste também. Então, nos próximos 5 jogos, portões fechados, sem presença de torcedores dessas duas equipes, tá? Além disso, uma resolução do Ministério Público de Pernambuco também será publicada recomendando que os clubes realizem o cadastramento biométrico de seus torcedores. Vamos ver agora uma palavrinha do que falou a governadora lá de Pernambuco, a Raquel Lira. O que vimos hoje nas ruas do Recife é inaceitável, intolerável. Pessoas que se dizem torcedoras praticaram verdadeiros atos criminosos, com violência, agressões, sentimento de terrorismo na nossa cidade. Eu quero ser bem claro aqui. Nós estamos trabalhando rigorosamente para que possam ser punidos, presos, e a gente possa trabalhar para banir esses que se dizem torcedores, não só dos estádios, mas das ruas de Pernambuco e do Recife. A Secretaria de Defesa Social expede portaria publicada no Diário Oficial de hoje, dizendo que nos próximos 5 jogos, envolvendo os times do Santa Cruz e do Sport, não haverá torcidas. Passamos aqui no CIODES, 4 horas reunidos, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com as nossas forças operacionais de segurança, discutindo medidas enquanto as reuniões acontecem no âmbito do Ministério Público para que as medidas de identificação e reconhecimento facial de torcedores, daqueles que compram ingresso, o banimento de torcidas organizadas não regularizadas, que seja pela lei, seja por decisão já transitada e julgada no estado de Pernambuco há anos, efetivamente não participem de atividades esportivas dentro dos estádios. Criminoso precisa ser punido. E as pessoas têm direito ao estádio com tranquilidade, levando paz, alegria, que sempre foram a marca do futebol pernambucano. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para fazer sempre de Pernambuco um estado de segurança. Então tá aí, né? Cenas lamentáveis, mais uma vez acontecendo em Pernambuco, e envolvendo a torcida do Sport Recife, né? Uma pena, infelizmente, aí acontecendo mais uma vez. Esperamos que seja o início de uma coisa nova, uma coisa interessante, né? Que é esse cadastro biométrico dos torcedores para poder reconhecer essas pessoas que não são torcedores, né? São maloqueiros aí que acabam estragando o espetáculo. Futebol, minha gente, não é isso, tá? Futebol é espetáculo, é jogo jogado dentro de campo. Isso aí que vocês estão vendo é pura selvageria. Maloqueiragem é o nome, tá bom? Muito bem, vamos falar agora, continuar falando de clássico, né? Falar sobre Bahia e Vitória. 0-0 o jogo. Bahia e Vitória, 0 para um lado, 0 para o outro. Mas o que chamou muita atenção, sabe o que foi? Foi o Rogério Ceni subindo o tom e falando algumas verdades indigestas aí na coletiva de imprensa. Eu repito o que eu falei em Jequié, né? Nós temos que ter campos melhores no interior, ter uma parceria entre confederação, entre federação, entre prefeituras e até os próprios Bahia e Vitória, para que tenhamos padrões melhores de campo. Não é o ideal o campo sintético? Não. Mas é o que se pode ter para não ter buraco no campo, para a bola poder correr, para ao menos ter um mínimo de jogo. Vamos investir nisso, senão o Campeonato Baiano vai existir. Ninguém quer jogar o Campeonato Baiano. Os grandes, eles não sentem isso. Acho que alguém gosta de ir para o interior para jogar o Campeonato Baiano.
gosta. Então, o que dá lucro no Campeonato Baiano são jogos como o de hoje, né? Os clássicos, seja aqui, seja no Barradão. Então, se não houver um investimento e também na estrutura, pô, tá na hora de, né, vamos colocar um VAR, trazer arbitragem de fora quando possível, o radinho ao menos funcionar para eles conseguirem conversar durante o jogo. Se isso acontecesse, te ajudaria bastante. Então, eu acho que é um campeonato que todo mundo fala, mas ninguém quer investir, ninguém quer melhorar. Todo mundo só quer que jogue porque vale uma vaga de Copa do Brasil, né? E aí o campeão fica feliz e os outros acabam, né, não tendo valor o campeonato. Mas se querem que vale alguma coisa o estadual, tem que ser investido também nele. Então tá aí as palavras do Rogério Ceni, né? Realmente foi muito sincero. A verdade é que campeonato estadual, há muito tempo, há um questionamento se realmente tem que existir. Porque atrapalha o calendário, né? Os times têm que jogar mais jogos. Enfim, não está tendo tanto apelo de público como era antigamente os estaduais, né? Porém, todavia, entretanto, existem as federações no Brasil, né? Existe a Federação Alagoana, a Federação Pernambucana, enfim, e elas não têm interesse algum que esses campeonatos acabem, porque são justamente esses campeonatos que mantêm as federações ainda existindo. Mas essas dificuldades que relatou o Rogério Ceni realmente acontecem sim, principalmente nos campeonatos menores, né? Nas federações menores. Por exemplo, aqui a gente, em Alagoas, tem 7 rodadas apenas na primeira fase, né? 7 rodadas. Você pensar um time, montar todo o plantel para jogar apenas 7 jogos, é tipo Copa do Mundo, né? Copa do Mundo o cara se chegar até a final, joga 7 jogos para ser campeão. Mesma coisa aqui no campeonato alagoano. E pior, tem nem rebaixado o alagoano, né? Para você ter uma ideia. Então, assim, nem um medo de rebaixado o time tem. O time começa o campeonato já sabendo que vai jogar no ano que vem, já que o Igaci desistiu de participar pouco tempo antes de começar o campeonato alagoano. Enfim, fica aí o questionamento, as questões envolvendo todo este campeonato. Vou te dizer uma coisa também, que daqui a pouco os regionais vão sofrer algumas baixas, porque, por exemplo, Bahia, Sport Recife, Fortaleza, Ceará também, são times que estão na elite do futebol brasileiro e veem o Nordestão não tão bem assim como outras equipes, né? Porque apenas ocupam, podemos dizer assim, os seus jogadores, atrapalha a agenda dos jogos que tem para ter nada em troca, né? Porque antigamente tinha até a Copa do Brasil, mas hoje nem isso tem mais. Então, muito provavelmente o Nordestão também vai sofrer algumas faltas nos próximos anos. Enfim, fica aí os questionamentos levantados pelo Rogério Ceni. Vamos ver se os campeonatos estaduais resistem com o tempo e se eles serão mudados, alterados de alguma forma aí para que essas equipes que jogam, né? Porque a gente tem que pensar também nas equipes do interior, né? Que só tem o campeonato estadual para jogar. Então a gente tem que pensar em novas fórmulas para esses times continuarem atuando e continuarem participando de competições nacionais, tá certo? Falando de competições nacionais, tivemos esse final de semana a Supercopa Rei, que reuniu o campeão do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo, contra o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo. E deu o quê? Deu o Flamengo saiu vitorioso, venceu por 3-1 em jogo que aconteceu em Belém do Pará. Cara, choveu e não foi pouco. O jogo estava marcado para as 16 horas e sofreu alguns adiamentos por conta das fortes chuvas que aconteceram lá no Pará, mas a bola conseguiu rolar e o Flamengo conseguiu vencer mais uma Supercopa aí para o seu currículo. Destaque para Bruno Henrique, que fez um golaço durante a partida, né? E foi eleito, né, o melhor do jogo, ganhou até uma coroa, como a gente está podendo ver nas imagens aí. Ficou bem legal essa coroa aí na cabeça do Bruno Henrique, né? Parabéns aí. Voltando, né? O Bruno Henrique que muita gente estava criticando, não estava jogando tão bem assim, voltou a ser importante aí para a equipe do Flamengo. Outro destaque interessante é o Felipe Luiz. Rapaz, Felipe Luiz tem mais títulos ganhos no Flamengo do que derrotas, para você ter uma ideia. Começou muito bem sua carreira como treinador, lembrando que ele assumiu o Flamengo depois que o Tite foi demitido, e até então os jogadores estão comprando a ideia do Felipe Luiz. Espero muito que dê certo aí a carreira dele como técnico. Eu acredito que ele é um grande conhecedor de futebol e está passando bem, por até então, né? Para os jogadores aí, o seu pensamento, o que ele acha aí do futebol
Parabéns para o Felipe Luiz por ter vencido mais um campeonato. E para finalizar esse jogo, né, tivemos a presença, sabe de quem? Sabe de quem? Da Joelma, fazendo um show de abertura que vou te dizer, viu? Porque chora Super Bowl. É isso que tem que acontecer, tá vendo aí? Olha, você tá vendo algumas imagens do show da Joelma, vou te dizer, viu? Sem playback, no gogó, dançando para caramba e, claro, fazendo a festa pro pessoal do Pará, né? Ela é muito querida, tanto no Pará, que é a terra dela, quanto também em todo o Brasil. Grande Joelma, parabéns aí pelo showzaço que fez. Eu vou tomar um kkk. Grande Joelma, ficou muito legal, muito bacana, tá certo? Então, Flamengo já começa a temporada com um título, pezinho direito. E claro que os torcedores agora esperam grandes frutos aí desta temporada. Enquanto isso, o Botafogo ainda está se refazendo, né, depois de algumas perdas que teve no meio do caminho. Perdeu muitos jogadores, perdeu o técnico Arthur Jorge e está procurando um novo treinador. E o nome da vez é ele, Adenor, o Tite. Abriu negociações, hein? Abriu conversas aí com o John Textor para saber se assume ou não o Botafogo, né? Será que teremos Tite no Rio de Janeiro mais uma vez? É um bom nome, eu gosto do Tite. Não gostava da seleção, né? Mas assim, eu acho que ele organiza bem a equipe, né? Eu acho que seria interessante aí para a equipe do Botafogo, né? Vamos ver se o negócio vai ser fechado. Até então, continua o Botafogo sem treinador definido para a temporada. Flamengo e Botafogo se encontram novamente esta semana, só que desta vez pelo Campeonato Carioca. Na próxima quarta-feira teremos o reencontro das duas equipes, tá bom? E para finalizar o Júnior Net Esportes de hoje, a CBF anunciou a data do sorteio da Copa do Brasil. Será na próxima sexta-feira, 15 horas, lá no hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Lembrando que nesta etapa inicial, 80 clubes irão brigar pela classificação para a segunda fase da competição e, ao todo, 40 confrontos estão marcados para ocorrer nesta primeira fase. O sorteio também vai definir o chaveamento para a segunda fase do torneio. E neste ano, em 2025, não tem mais vantagem, viu? Empatou é pênaltis, tá certo? Não tem mais vantagem de ninguém. Se tiver um empate, penalidades máximas. Vai ser legal, vai ser bem emocionante. E as equipes ditas menores vão segurar o jogo até o final para ver se conseguem nos pênaltis uma sorte aí e vencer e despachar as equipes favoritas, tá bom? Muito bem, esse foi o Júnior Net Esportes de hoje, minha gente. A gente volta amanhã, terça-feira, com muito mais. Valeu!